Pessoal, voltando a falar um pouquinho mais sobre o Manchester United e toda essa crise que desencadeou na entrevista do Erik Ten Hag, falando sobre a ausência do Jadon Sancho na derrota do Manchester United contra o Arsenal no último final de semana pela quarta rodada da Premier League. E eu volto a falar para vocês uma coisa que me deixa muito preocupado quanto ao futuro do Manchester United. É o clube não ter paz para trabalhar, né? É um clube que entra ano sai ano tem crise, e novamente essas crises veiculadas entre jogadores e técnicos. Já basta a diretoria do Manchester United, gente. Já basta já ter os Glazers ali como verdadeiros encostos que não pensam no clube e que pouco estão se importando com o futuro do Manchester United de forma esportiva, né? Estão ali preocupados em grandes contratos, né? Em assinar grandes acordos, né? O clube se tornar um clube rentável, mas esportivamente sempre em segundo plano. É uma questão que falta muito, que o Manchester United perde a essência depois que o Ferguson deixa o clube depois de 10 anos, né? O Manchester United, gente, a gente está falando de situações aqui até um pouco até um pouco preocupante falar isso, porque o Manchester United, ao meu ver, é um time que perdeu totalmente o rumo, né? Em visão de gestão de pessoas, gestão do futebol, gestão interna de departamento, planejamento. Tudo para mim é montado, pensado, tudo na forma do achismo, da emoção. A temporada que foi montado o elenco para essa também é isso, entendeu? Quando você pega o Anabate no último minuto ali, na última hora da janela, mostra o total desespero do Manchester United, né? Em fechar com um jogador que já estava sendo cotado para ser fechado em junho, né? E aí você vê todo esse processo do Manchester United como como clube mesmo, como gestão. Isso atrapalha muito. O Eric Ten Hag falar na coletiva de imprensa de que o Sancho não está treinando de forma devida, de forma correta, e que, não tem relacionado o jogador porque não está treinando bem, é uma exposição desnecessária, entendeu? É uma exposição desnecessária. E o pior é o jogador retrucar em rede social falando que está sendo perseguido internamente no Manchester United há muito tempo, né? Isso na época do Ferguson era inadmissível. Primeiro porque o Ferguson não falava assim de jogador, não expunha jogador, né? E posso colocar minha mão no fogo aqui, mas na gestão do Ferguson pode ser o nenhum. Eu posso estar errado aqui, mas eu duvido, porque eu acompanhei o Manchester United por muito tempo na gestão Ferguson, acompanho o Manchester United desde 98. E eu sei o quanto esse clube tem essa seriedade, principalmente se tratando da gestão do Ferguson no United. Mas não teve nenhum jogador da gestão dele que chegou e falou dele de perseguição, ou usou algum veículo, ou usou as redes sociais para falar algo, né? Para abrir uma crise, para criticar um técnico, né? Isso é muito, 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 muito grave. Se fosse com Ferguson, talvez o Sancho nunca mais voltaria a vestir a camisa do Manchester United, né? E, gente, as coisas são tão mal pensadas no United, tão tudo, tudo muito, muito, tudo muito pensado de forma preciso daquilo, vamos contratar, é muito imediatismo, né? O Manchester United contrata-se muito, né? Quase 1 bilhão de libras em reforços na gestão, desde a saída do Ferguson, quando sai o David Gill com o Ferguson e assume o Ed Woodward com Van Gaal, não, primeiro com David Moyes, depois com Van Gaal, depois vem Mourinho, depois vem Solskjaer, depois vem agora o Eric Ten Hag. É loucura, cara. É loucura. É 1 bilhão de euros em reforços, cara, em 10 anos.
É muita loucura. É muita loucura. E falo novamente, lucro de venda. O Manchester United é um péssimo vendedor. Presta muito bem atenção, a maior venda do Manchester United foi a venda do Cristiano Ronaldo para o Real Madrid, tá? A gente está falando de um negócio que aconteceu na década retrasada, cara. Nós estamos falando de algo que aconteceu há 14, 15 anos atrás. A gente ri, mas é loucura, cara. É algo absurdo que acontece com o Manchester United. Eu falo aqui para um desabafo de um time que é grande, é o maior campeão inglês, é um time que tem história, mas é um time que hoje está totalmente largado às traças. CT precisando ser reformado, o Old Trafford precisando de reforma, os Glazers pouco se lixando pro clube, essa questão da venda do clube também, que vira um salseiro danado também, uma confusão se não consegue vender, se vai ser o Jim Ratcliffe, se vai ser o próprio banco do Qatar do Sheikh Jassim, a gente não sabe, a gente não sabe. A grande verdade é que o Manchester United, dentro de suas entranhas, está totalmente acabado, não digo acabado, mas está bastante avariado, né? É um clube que precisa se reestruturar muito e essa mudança tem que ser de dentro para fora, cara, né? A porta de saída do clube é uma coisa que precisa mudar muito. O Manchester United conseguiu ter a maior venda de um jogador há 2 temporadas atrás, Daniel James, cara. Lembra do Daniel James, atacante galês? Sim, ele mesmo. Daniel James foi pro Leeds United por 25 milhões de libras e olha lá. Maior venda do Manchester United nesse tempo. E contratou Di Maria, contratou Pogba, contratou uma par de gente, o Harry Maguire, sem falar que morreu com outros jogadores que foram se desvalorizando com o tempo e foram perdendo espaço, com o Fellaini, o Phil Jones que saiu agora, eu vou pegar até uma lista aqui, gente. Vou ser bem. Eu fiz uma lista aqui. Eu vou ser bem sucinto do que o Manchester United gastou na gestão pós-Ferguson. Vamos lá. Jogadores que a gente pode falar que foram bons para o clube em retorno. Zlatan Ibrahimovic, já veterano, quase 40 anos. Bruno Fernandes, ótima contratação principal. Ander Herrera foi um jogador importante para o time também. Aí depois vem Luke Shaw, né? Aí vem Fred, Harry Maguire, Cavani, uma negação. O Cristiano Ronaldo no retorno. Teve o retorno ali, aquele boom, aquela faísca, depois brigou com o Ten Hag, saiu, né? E aí vamos para as contratações ao longo do tempo que se perderam no mundo e o Manchester United está aí para mostrar como essa gestão do Ed Woodward foi péssima em fazer negócios e ainda bem que ele saiu de lá pro bem da torcida. Só falta sair a família Glazer. Mas vamos lá. Fellaini, Marcos Rojo, Di Maria, Daley Blind, Schweinsteiger, Memphis Depay. Nem no Barcelona deu certo. Tá lá no Atlético de Madrid. Darmian, experiente hoje, deve estar com seus 30 e tantos anos. Sabe Deus onde está Darmian. Schneiderlin, Morgan Schneiderlin, tá jogando na França, um time pequeno da França, mas rodou o Everton depois que saiu do Manchester. Bailly acabou de sair do Manchester United. Mkhitaryan, Mkhitaryan, tá na Inter de Milão, deve estar em algum lugar tava na Roma, tá rodando aí a Itália, passeando um pouco. Pogba, Juventus, jogando na reserva na Juventus, hein? Lindelof, continua lá, mas na reserva. Lukaku, Romelu Lukaku, gente, não deu certo no Manchester United. Alexis Sanchez, essa é uma das campeãs, assim, em termos de gastança. Um dos maiores salários da época da Premier League. Uma contratação cara, o Manchester United tirou ele do Arsenal ali e, se fez 5 gols no Manchester United foi muito. Diogo Dalot continua lá. Continua até jogando. Aí você tem Daniel James, a maior venda do Manchester United na gestão pós-Ferguson. Loucura.
Pois é. O Wan-Bissaka saiu do Crystal Palace, contratação caríssima também, continua lá. Van de Beek, do Ajax, esse foi um pedido do grande Ten Hag. Não saiu, o Manchester United não conseguiu vender o Donny van de Beek na janela. Ele está no elenco, mas está totalmente fora das competições europeias. Ele não vai participar. Aí tem o Alex Telles foi pro mundo árabe, né? E aí tem o Sancho, que foi uma contratação de 85 milhões de euros, e hoje ele está valendo 50, né? O Varane, o zagueiro francês, essa é uma contratação interessante, né? Mas tem o Matic, Alemanha Matic, o sérvio Matic também. Aí, ó, são exemplos de contratações que o Manchester United fez nos últimos 10 anos. E tudo isso aqui, galera, se aproxima uma quantia de 1 bilhão de euros. Eu tô totalmente maluco, né? Porque é uma situação que o Manchester United perde identidade, o Manchester United perde essência e ao mesmo tempo não cuida dos seus próprios problemas internos. E entra temporada, sai temporada, o time tem uma crise, ou é técnico jogador, ou é técnico dirigente, ou é a família Glazer que fica lá de braços cruzados sem fazer nada, e essa é a grande verdade. E o que também esperar de um dono do Manchester United que usou o Manchester United para pagar o empréstimo, para pagar a própria venda do clube, né? A própria compra do clube. É isso que a família Glazer fez, né? E aí tá lá o Manchester United até hoje pagando dividendos do empréstimo que o próprio clube fez para que a família Glazer assumisse o comando do clube lá em 2005. É um absurdo, gente. É um absurdo. E a gente sabe que o jeito centralizador do Ferguson, diante de um cara que pensava muito bem o futebol, que é o David Gill, fez com que o Manchester United tivesse, no mínimo, competitividade nacional e conseguir brigar ali, disputar pelo menos 3 finais de Champions League nessa gestão Ferguson com o David Gill lá atrás. David Gill que veio para o Manchester United no final dos anos 90, né? Foi um dos caras que trouxe Cristiano Ronaldo, o Ruud van Nistelrooy, né? E outras grandes estrelas que passaram por lá, Carlos Tevez, que foi muito bem no Manchester United também. Enfim, o David Gill teve também seus erros, né? Com alguns nomes ali como Obertan, Maqueda, Djemba, né? O torcedor do Manchester United sabe muito bem como é que como é que é essa questão do clube também errar em contratações, mas teve muito mais acertos do que erros a gestão do David Gill, porque eles centralizavam muito, não deixavam que a diretoria, a parte administrativa interferisse no futebol, falando, deixa com os profissionais, deixa com o Ferguson, deixa aqui comigo, né? E resolve tudo, que é muito melhor, né? E a gente sabe que o Manchester United nesses últimos anos ele vem atravessando essa loucura, esse papo totalmente desenfreado, que é essa dura, patética situação que o Manchester United vive hoje por conta dessa situação que o time não tem o norte, entra ano, sai ano, gasta muito. É um time que vai precisar se adequar muito no fair play financeiro da UEFA. É um time que está gastando quase o que arrecada em futebol, e o fair play financeiro da UEFA não permite mais isso. Pelo menos nessa temporada o clube tem que deixar 10% do que arrecada fora do futebol, né? Então é 90% investimento de futebol. Na próxima temporada tem que ser 80%, e na temporada 25-26 70%, que é o cenário ideal para a UEFA, para os clubes que disputam competições da UEFA, né? A gente sabe muito bem disso. Então vai aumentar isso a cada ano que passa, essa situação do fair play financeiro, que é muito importante. Inclusive eu quero fazer um vídeo sobre essa questão do fair play financeiro, porque vai vir uma fiscalização muito mais forte, muito mais ostensiva, para que os clubes tenham essa noção que tem que parar com essa questão de gastar mais do que arrecada no futebol, e também não deixar de lado o institucional, que é muito importante. Então, gente, é isso.
o Manchester United, com essa questão do Ten Hag, com essa questão com o Sancho, a gente não sabe o que vai rolar, mas é uma situação que não é nada boa nem para o jogador, nem para o treinador e muito menos para o clube, que desvaloriza uma importante peça, um importante jogador, que vai ser mais um grande jogador caro que chegou ao Manchester United, que tem a grande possibilidade de continuar sendo desvalorizado e perder, por exemplo, espaço. Perder espaço e aí ficar, né, nessa questão como aconteceu com outros vários jogadores do United que chegaram super valorizados no clube e que hoje não vale nem um terço do que o Manchester United investiu para trazê-los para o Trafford. É duro, cara. É uma situação muito complicada se não tiver essa questão de podemos dizer assim, de administração responsiva, né? Administração responsiva e ao mesmo tempo olhar a gestão, né? Olhar a gestão de grupo, gestão de pessoas, né? A gente sabe que a gestão financeira do Manchester United é muito bem feita porque os Lakers sabem vender muito bem e são ótimos de negócio, né? Não à toa que são americanos, são donos do Tampa Bay Buccaneers até hoje, né? O pai deixou eles muito bem com isso, mas uma coisa para resolver o problema do Manchester United, que é o clube mais endividado da Premier League, ele só perde para o Tottenham porque o Tottenham se endividou para fazer esse maior estádio que é o novo White Hart Lane, que é a arena do Tottenham. Então o Tottenham se permitiu fazer uma dívida para o que? Estruturar o clube. Ele fez um estádio sensacional, que é um dos mais modernos da Europa hoje. E então tá muito ali compreendido por que o Tottenham tem essa dívida pesada, né? Agora o Manchester United é um dos times que mais se endividam na Premier League, é o que mais arrecada, é o quinto maior clube que arrecada no mundo, né? É o clube que mais arrecada na Inglaterra, por exemplo, e continua nessa dívida desenfreada que a gente não sabe o que vai acontecer. A única coisa que vai fazer com que essa dívida seja totalmente amortizada é vir um super mecenas aí, um Sheikh Jassim do Banco do Qatar, comprar o clube, assumir toda a dívida e fazer o Manchester United ser o que o Manchester City é hoje, que é essa administração de grandes conglomerados árabes do Qatar, emires e tudo mais, que metem dinheiro a todo custo no clube, mas ao mesmo tempo mantém aquela questão linear de acertar as questões de endividamento, mas ao mesmo tempo isso não significa que o clube não tenha dívidas, tá? Ele continua tendo dívidas, continua pagando, continua fazendo empréstimos para justamente pagar todo esse rombo que é. Futebol é uma grande máquina de fazer dinheiro, mas também é uma máquina incrível para perder dinheiro. O Manchester United é prova viva disso. E é uma pena que essa situação aconteça. Vamos ver o que vai acontecer, porque o Manchester United tem 2 vitórias e 2 derrotas, né? Ele só ganhou 2 jogos, né? Até o momento na Premier League, né? Na temporada. É um time que patina nesse início, mas ainda é muito no começo. A gente sabe que tem a parada agora da data FIFA, o campeonato só volta no dia 16. Então essa questão do Manchester United voltar a ser um time que volte a ser competitivo vai depender apenas do trabalho do Ten Hag mesmo, gerar ali uma harmonia, mas fazendo isso que ele faz não é bom nem pro jogador e muito menos pro elenco. Então isso é um fato complicador muito preponderante, assim, ao meu ver. Mas vamos esperar o que vai rolar, porque o Manchester United, para mim, gente, é uma das situações em que o clube está totalmente perdido e precisa ser pensado de uma forma concreta, o mais rápido possível, toda a questão, problema interno do clube, Glazers, problema administrativo, problema do futebol e o problema dentro de campo. Porque tá complicado pro United engrenar nessa era pós-Ferguson, porque é difícil você buscar um cara como foi o Alex Ferguson, o gênio que ele foi, a capacidade que ele tinha de ser um cara com autonomia e centralizar muito nele o futuro do clube, o futebol do Manchester United, separando muito essa questão institucional com a questão esportiva. Então é complicado, e para ter isso precisa ter muita personalidade, não é fácil.
E eu, sendo bem sincero, não vejo o Erik ten Hag como esse nome para fazer esse tipo de mudança no Manchester United. Mas aí a gente vai voltar a um assunto que é ficar sendo uma máquina de moer técnicos, que é o que o United faz desde a saída do Ferguson, né? David Moyes, Van Gaal, Mourinho, Solskjaer, é, e agora o Erik ten Hag. Então fica complicado o Manchester United em 10 anos ter 5, 6 técnicos, né? Então é algo também que a gente tem que preocupar também e mostrar para vocês, fãs do futebol, fãs do Manchester United, que a situação do clube não é boa, mas ao mesmo tempo tem que pensar, porque tem um elenco, tem um investimento para esse elenco, e a gente sabe que vai precisar não só ganhar uma Copa da Liga Inglesa igual na temporada passada, não precisa ganhar títulos maiores, precisa ser um time mais competitivo internamente e também fora da Inglaterra. É isso, gente. Esse é meu desabafo sobre Manchester United, sobre tudo que está acontecendo no clube. É claro que fica muito obscuro, é algo muito ainda complicado para falar, né, no Manchester United, porque é, são tantas sucessões de erros, né? E a gente fica falando aqui investimento pesado e ao mesmo tempo o time não vai. E você sabe que o problema está no clube, né? O problema não está nos jogadores, o problema não está, às vezes, de você olhar o perfil de técnico certo para o Manchester United ir para um caminho correto. Então é, mais um vídeo aqui longo de muita coisa para falar. Inclusive eu vou até fazer esse vídeo pulverizar cada vez mais para vocês, porque é um pouco do complemento do primeiro vídeo do Sancho com esse agora que eu estou fazendo do United. E gente, muito importante vocês deixarem o like, se inscrever no canal, ativar aí as notificações e acompanhar esse meu trabalho aí, porque é uma situação que eu falo aqui de futebol europeu para vocês, para a gente trocar ideia, para a gente ir cada vez mais ampliando o nosso debate aqui. É um início do projeto, a gente sabe que é no comecinho, mas muita coisa ainda para ser construída, mas trazer algumas ideias de futebol, trazer algumas ideias dos clubes, levar para vocês um bate-papo descontraído, um bate-papo sensato, e que ao mesmo tempo a gente precisa ao mesmo tempo do like, se inscrever para atingir mais gente e fazer com que o canal cresça e que atinja aí mais pessoas para a gente ampliar a nossa rede de debate, de muita conversa, de muita análise. Valeu? Eu te vejo numa próxima e até mais. Tchau, tchau.